aquilo. Ele deixará aquilo de qualquer nome sujo, chamará aquilo de qualquer nome sujo que ele puder. Vai chamar aquilo de qualquer nome sujo. Ah, o irmão Raimundo e o Leonildo estão falando que o Mambrana é Deus, é Elohim, é Jesus Cristo. Eles vão inventar um par de coisas, porque é assim que o inimigo faz. Sempre ele usa essa técnica de colocar ali um bonequinho ali na lavoura, que é chamado o que mesmo? Para espantar os pássaros, né? Espantalho, o irmão falou ali, né? Espantalho. Né? Então ele sempre vem falar, o fulano está falando que Mambrana é Deus, está falando que Jesus Cristo já voltou. Mentira, isso aí é tudo heresia. Né? Tudo heresia, o povo quer colocar, quer atrapalhar para a pessoa, Satanás, né? quer tirar de você o que realmente aconteceu nessa era. Que obra foi essa? Que ministério foi esse que Deus cumpriu nessa última era? Satanás está tentando o seu melhor para que você não veja aquilo. Ele taxará aquilo de qualquer nome sujo que ele puder ver. Ele chamará isto santos roladores e tudo mais. Ele chamará Jesus de Belzebu. E se ele chamar o mestre da casa de Belzebu, quanto mais eles chamarão os discípulos. Vem chamar Jesus de falso, quanto mais nós, coitado de nós. Tentando não te mostrar o real significado da palavra. Tentando fazer você não ver realmente qual foi a palavra desta era. O que se cumpriu nessa última era. Não que ele a está interpretando, dizendo que ela significa isso. Deus disse, eu vos prometi que nos últimos dias vos enviaria Malaquias 4. Isso não tem que ser interpretado. Ele fez isto. Ele disse, e como foi nos dias de Ló, o mundo estará na condição de Sodoma. Naquele tempo eu revelarei o Filho do Homem exatamente através disto. Através disso o quê? Através de Malaquias 4. Eu revelarei o Filho do Homem. Então a promessa de Malaquias 4 é muito mais do que um simples profeta de uma porção da divindade. Mas ali promete o que é a plenitude da divindade. Não como Mambrana foi a plenitude, não. Ele foi apenas o vaso humano por onde a plenitude, Deus manifestou a plenitude em algumas vezes, em alguns momentos da vida dele, essa plenitude se manifestou ali. Ao ponto do Mambrana dizer, eu não sei o que eu falei para você nesse momento, porque não foi eu, foi Deus, mas vai estar na fita, se você quiser ouvir. O Mambrana sabia, né, alguns momentos, o que é que ele falava ali, porque era Deus falando, usando o dom do Mambrana que Deus tinha dado para ele, né, usando aquilo, era Deus falando aquilo. Nós temos todos os tipos de personificações, né, e tudo mais disso, né, personificações. Esses grupos, né, personificando, dizendo que estão pregando a mensagem, que estão, né, trazendo a mensagem para o povo. Mas é tudo personificação. Eles pegam a mensagem, lêem a mensagem ali, mas a traduz da maneira deles, né? Eles interpretam do modo deles, querendo dizer que precisa de intérprete, irmãos, para a mensagem, né? Essa mentira de sacerdócio, né? É outra heresia desse grupo que se diz da mensagem, dizer que os pastores fazem parte de um sacerdócio, né? Que fica entre a igreja e Deus, entre a igreja e o profeta. Quando Cristo morreu, ele aboliu o sacerdócio araônico, ele aboliu aquele sacerdócio, né? O Mambrana fala que agora todos os membros são sacerdotes. Não existe um grupo de sacerdote, né, entre a igreja, mas a igreja toda é sacerdote. Pedro fala, o sacerdócio real, a nação santa. Cada irmão, cada irmã são sacerdotes. Isso está também em Apocalipse 1, versículo 6. Deus vos fez reis e sacerdotes. Cada irmão são sacerdotes. O que é o sacerdote? O que ele faz? Ele oferece sacrifício. Sacrifício de louvor, dos lábios. É um sacrifício. Às vezes você não está, né, com muita vontade, não está meio triste, mas você tem que fazer sacrifício e louvar a Deus, né? E falar das grandezas de Deus. Mas não, hoje esses homens falam que eles são sacerdotes, né? Esse grupo, né, o sacerdócio, eu já vi até pastor pregando, quer falar sobre o sacerdócio de Deus. Os pastores são esse grupo seleto, né? O sacerdócio, mentira de Satanás, engano do inferno, né? Querem colocar um grupo superior na igreja. O irmão fala que Deus fala, a Bíblia fala, Mateus, por favor, irmão, você lê para mim? Você acha para mim, Mateus
Mateus, lê por favor, né? A Bíblia diz, né? Mateus fala isso, Mateus 20, 25, né? Mateus 20, 25 ao 28, né? Mateus 20, versículo 25 ao 28 fala isso. Que não tem ninguém grande entre nós, né? Essa liderança humana que eles querem colocar. Nossa liderança é a palavra, né? É a palavra de Deus. Mas eles querem colocar esse sacerdócio, dizer que eles são maior do que os outros na igreja. Querem fazer isso. Mateus 20, versículo 25 ao 28. Naquele tempo eu revelarei o Filho do Homem, exatamente através disto. Nós temos todos os tipos de personificações e tudo mais disto. Mas nós temos o verdadeiro também, vem? Ele disse que ele faria isto. Ele disse que o anticristo levantaria. E quase enganaria o eleito se fosse possível. Mas disse, deixe-os de um lado, deixe-os seguir em frente. Seguir em frente. A palavra testa e prova isto, bem? Quando você chega à palavra, aquilo teria voltado dessa maneira, aquilo, ó, eu não creio na semente da serpente, eu não creio nisto, naquilo outro. Isso nunca lhe foi revelado, bem? Nunca, né? Não foi revelado, só será revelado para eleito. Porque o eleito, Jesus falou, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultasse essa coisa do sábio de revelasse aos pequeninos. Então só os pequeninos que Deus revelar vai ver nessa era o ministério do Filho do Homem, Deus em carne humana, né, na centralidade, não fora do lugar. Porque alguns grupos falam isso, mas coloca isso na segunda vinda, coloca fora do lugar, né? Coloca isso como segunda vinda, misericórdia. A segunda vinda é no corpo físico de Jesus Cristo, voltará com o corpo físico dele, lembrando, jamais se deu tal tonteria que Cristo já tenha voltado. Isso é coisa carnal desses grupos. Ó, irmão, simplesmente veja isso. Nós teremos que concluir isso. Eu estou lendo o Deus dessa era maligna. Né? O Deus da era maligna. Achou? 20, 25. É, Mateus 20, do 25 ao 28. Quer você ler aqui, por favor? Pode ler mesmo. Só lê em voz alta, por favor. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exércitos exercem a autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Amém. Isso está 28, né? Até o 28. Lê também, por favor, Mateus 23, do 8 ao 9. Mateus 23, do 8 ao 9. Então, você viu, então, no meio de vós não tem essa coisa de ser um grande no vosso meio. Quem quiser ser o maior, seja o serviçal. Então, o pastor, na verdade, ele é o servo de todos. Né? Ele é o servo de todos. Mas hoje, o pastor hoje não quer nem andar mais com os membros, não quer ali ser né? Mas quer sempre ser o maior. Quando você interroga ele em alguma doutrina, ele já se espanta e, que isso, irmão? Está querendo duvidar do que eu estou falando? Né? Aquela coisa bem, né? Bem carnal ali desses grupos ali. Ele quer ser maior do que os outros, ninguém pode falar nada. Né? São maiores, é isso. No meio da igreja, o pastor é o servo de todos, não é maior que ninguém, é o menor de todos. Achou? Por favor, pode ler? Vós, porém, não queira ser chamado Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Tá vendo, irmãos? Não chamei ninguém de padre, pai no espanhol, né? Pai no espanhol quer dizer padre. Padre é o Papa, né? Pai. Então eu não chamei ninguém de padre.
Mas o povo é tão cego quanto a Escritura Sagrada, né? Tão cego que são enganados por esse povo, né? Nicolaítas engana esse povo e leva eles para essas coisas. Mas voltando aqui na mensagem, o Deus dessa era maligna, no parágrafo 175, observe, tentando não te deixar ver o significado da palavra desta era, da luz do entardecer, sendo interpretada isto. O que isso significa? O que significa é a hora do êxodo que está à mão. E Deus está vindo para ela. Assim como o mundo vem, agora eu desejo lhe fazer uma pergunta, enquanto são 12 horas agora e 5 minutos. Nós deixaremos para a noite. Vê você o Deus dessa era maligna? Crê você nisto? O mundo inteiro pertence a isto. Vem as denominações. Você diz, eu sou um cristão. A qual denominação você pertence? Bem, se eu pertencesse a uma denominação, eu não creio que eu seria um cristão. Olha como o irmão falou. Se eu pertencesse a uma denominação, eu não creio que eu seria um cristão. Como é que pode um cristão pertencer a uma denominação? Um cristão, ele é águia, ele tem visão da palavra, ele segue a Cristo, ele não segue a homem, ele não segue a ensinamento de homens. Ele segue somente o que a Bíblia ensina. Somente a palavra da hora. Agora, isso é muito forte, mas é certo. Eu simplesmente sigo dizendo que o conhecimento e a ciência e o cristianismo não tem nenhum companheirismo de modo algum. Um é do diabo e o outro é de Deus. Qualquer coisa que nega a palavra de Deus, afaste-te disto, vem? Qualquer coisa que nega a palavra de Deus, né, é uma prostituta, é uma igreja, né, que se torna denominação. Ela morre quando ela nega a palavra de Deus. Qualquer coisa que nega a palavra de Deus, afaste-te disto. Afaste-te disto. Tem aparência e piedade, né? Mas nega a eficácia dela. Destes, afasta-te, diz a Bíblia Sagrada, afasta-te. Então essa é a mensagem da noiva, afasta, separa de todo grupo incrédulo, todo grupo que está morto. Como é que você ficar no meio de mortos, que rejeitaram a palavra, se tornaram denominação? 136 nos fala o seguinte, dessa mesma mensagem, o Deus dessa era maligna. Então, como pode a noiva de Cristo se associar em uma denominação, quando um é desobediente e o outro é obediente? Como pode um ser a palavra e o outro a palavra pervertida? Como uma prostituta e uma mulher pura podem andar juntas em acordo? Elas não podem fazer isto. Elas não têm nenhum companheirismo de modo algum. Saia do meio deles. Como é que vai ter companheirismo com alguém que nega a palavra? A pessoa rejeita que nessa era Deus manifestou em carne humana. A pessoa rejeita que o pastor é apenas o administrador do dízimo, não o dono do dízimo. Como que vai poder andar no meio de um grupo incrédulo desse? Um grupo que está morto. Não há nada em comum entre um cristão e as denominações. Nenhum companheirismo de modo algum. Saia do meio deles. É do diabo. Não tem como, né? É do diabo. A organização, a denominação é do diabo. É a marca da besta. Está marcado pela besta. São filhos da grande prostituta. Não me importa quem seja, Deus está tomando não uma denominação, um povo para o seu nome, uma denominação não recebe essas verdades. Isso tomará uma pessoa individual que pode ver Deus, veja, é sua palavra e creia nela, e não pertence a nenhuma organização, mas viva para Deus, não para a sua organização.
ou sabedoria intelectual de algum bispo ou algo que lhes tem ensinado isso, certo? Os filhos da desobediência, os filhos da obediência não têm nada em comum, né? Não há nada em comum entre o filho da obediência e os filhos da desobediência. Vamos agora para 144. Esse foi o mesmo truque que Deus nunca perdoou, por terem crido em tamanha mentira, né, que nós somos Balaão, né? Observe, está bem, essa área maligna é trevas, mesmo pertencendo à igreja, o seu Deus, eles o amam, por isso, pelo modo que ele os deixa proceder, eles não têm nenhuma condenação, nada os incomoda, desde que eles pertençam a uma igreja. Balaão ensinou à igreja a mesma coisa, vamos nos unir, somos todos o mesmo. Esse foi o mesmo truque que Deus nunca os perdoou por terem crido em tamanha mentira. Recorde, isso foi um pecado imperdoável. 3 vezes na Bíblia, qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação à palavra de Deus, depois que isso vindicou ser a verdade no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, uma palavra acrescentada causou morte. Quando Balaão acrescentou a palavra que todos nós somos todos somos o mesmo. Deus nunca perdoou isto por aquilo. Cada um deles pereceu no deserto, né? Outro dia eu ouvi alguém falar de um pastor que falou que nós cremos todos iguais. Eu creio igual o meu pastor falando do crau, eu creio igual o pastor falando, eu creio igual o irmão Raimundo, né? Eu creio igual fulano, igual... Né? Misericórdia, isso aí é balanismo. Né? Deus não perdoa isso jamais, de forma alguma. Deus nunca perdoou isso por aquilo. Cada um deles pereceu no deserto, exceto os 13 que Deus trouxe. Jesus disse então, todos mortos, isso é eternamente separado, todos eles acabaram, nunca foram perdoados, é um pecado imperdoável, nunca os perdoou. Ó que coisa, fujam disso, filhos da luz do entardecer, a luz do sol, o mesmo sol, Jesus outra vez, em carne humana, nessa última era, através de William Branham, lógico, né? Não que o William Branham seja Deus, né? Foi o canal humano. Tem que sempre repetir a mesma coisa, porque o povo quer dizer que você está falando que o William Branham é Deus. Eles querem falar que você está dizendo que o William Branham é Deus, mas não, o William foi apenas um canal humano, por onde Elohim, Deus, em carne humana, veio manifestou nessa última era, e também não foi segunda vinda. Tem que falar sempre a mesma coisa para o povo, né? Não falar coisa que você falou, que você não falou. Vamos ler agora aqui 169, nessa mesma mensagem. Onde está escrito? 169. Ela é a noiva, né? Eu preferiria estar na fila do pão. Eu preferiria estar na fila do pão e estar certo com Deus do que ter frango frito 3 vezes ao dia e ter que pertencer a uma prostituta como aquela. Eu preferiria pedir esmola na rua aí, né, do que pertencer a uma prostituta como ela. Essas denominações, esses grupos que se diz da mensagem, né? Pertencer a um grupo disso aí é pertencer a uma prostituta que nega a palavra, a manifestação de Deus nessa era em carne humana, em plenitude corporal. E outros que falam que isso foi a segunda vinda também, é prostituição, deve pertencer a uma prostituta, né? Que fala que Cristo já voltou, isso é prostituição, pertencer a uma prostituta. Preferia pedir esmola na rua ali do que pertencer a um grupo, a uma denominação, desnombrando, né? Desnombrando isso. O Bruno fala também no parágrafo 171, ela tem construído bibliotecas, ela tem construído todas essas coisas para ajuda temporária do homem, o suficiente para enganá-los, para saírem daquela palavra. O pastor lá dá comida para o povo, o pastor lá dá comida para os pobres, com os dízimos. Que adianta, né, fazer isso e negar o resto da palavra? E negar a palavra? Isso é para enganar o povo. Ele faz isso o suficiente para enganá-los, para saírem daquela palavra. E a que ela os dirigiu, né? Dirigiu para onde? Toda a igreja mundial está sendo levada à morte, pois Deus disse que ele queimaria a prostituta e suas filhas. Serão queimadas tanto a prostituta, a igreja romana, quanto a igreja filhas delas, né, que se denominaram, serão queimadas também.
Não sejam apanhados ali, afastem-se daquela coisa o mais rápido que puderem, através de seu conhecimento científico. Ela tem sido capaz de fazer isto. Agora observe, né? Então ela tem feito tudo, essas coisas, negado a palavra. Então Satanás não quer que você veja a verdade, né? Agora eu tenho marcado aqui alguma outra escritura também, que talvez não vai dar para ler, onde fala que a denominação é a marca da besta. Se você pertencer a uma denominação, né, você estará pertencendo à besta. Eu vou só citar aqui os parágrafos, você pode lê-las na sua casa. Não te estribes em teu próprio entendimento, parágrafo 82. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 46 também. Fala que a denominação é a marca da besta. Também o poder de transformação, 135. E também o sinal 72. O sinal 72, né? Também fala que a denominação é a marca da besta. Se a igreja rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera, né? Se a igreja rejeita a palavra, ela é uma denominação, uma adúltera. O grupo, ele se denomina a coluna de fogo, sai, né, vai, e os eleitos vão atrás. O grupo morre ali quando se torna denominação. Não aceitar nada novo da palavra de Deus. Eles ficam ali e não aceitam mais nada. Morrem, estão mortos, porque pode vir a palavra de Deus, a mensagem, eles não aceitam. O filho da desobediência. Esses grupos são prostitutas também. Satanás tentando não deixar ver a palavra do último dia, né? Então que Deus abençoe cada um de vocês e que possa revelar para vocês toda a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração e terminar o culto então esta noite, né? Sobre esse assunto aí. Então vocês estão entendendo bem já, né? Qual é o que é a denominação? É isso, a denominação é rejeitar a liderança de Deus e rejeitar a palavra, e tomar um homem como seu líder. Vamos orar e finalizar o culto. Senhor Deus, damos graças por sua palavra, vivifica essa palavra, Pai, no coração de cada um, e acrescenta aquilo que eu não conseguia falar, Senhor. Venha ampliar isso no coração de cada um, de cada eleito, de cada filho teu, Deus. Nós oramos, agradecemos por tudo e pedimos a sua direção, que venha nos despedir para o nosso lar. Nos dê uma boa semana, Senhor, na tua presença. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém.